Opa, aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 10 de abril de 2024, nessa reta final de temporada regular, onde nós estamos, como sempre, né, nos baseando em números e estatísticas para poder passar as melhores tips para vocês, mas também aqueles recadinhos, aquelas informações importantes dentro de uma partida que vale a pena vocês ficarem de olho, como por exemplo, ontem o jogaço que fez o Rudy Gobert contra o Washington Wizards, ou então o over ali em rebotes, que eu disse que 14.5 era alto para os Sabonis, eu não ficaria surpreso, mas a gente deu uma ajustada para 13, e para quem pegou ali no ao vivo, certamente se saiu muito bem. Teve momentos ali que estava em 9.5 os rebotes dele. Então, assim, a gente sempre traz muito conteúdo, material exclusivo também no nosso grupo VIP, mas aqui no YouTube também, informações que vocês só encontram aqui no Sexta de Trade, sempre se baseando em números e estatísticas, leitura de jogada e também muitas informações que a gente traz aqui de sites especializados para vocês, beleza? Então já vai se inscrevendo no canal, deixando o like para não perder nenhum vídeo aqui do Sexta de Trade, concordando ou discordando das nossas análises. O importante é ter uma segunda opinião, e se vocês discordam, comentem aqui embaixo por que discordam, e se concordam, qual foi a tip indicada que vocês mais gostaram? Vocês foram lucrativos ontem? Ou então, só comentem a palavra green para atrair energias positivas e a gente ter uma noite aí especial para colocar dinheiro no bolso, assim como fazemos lá no nosso grupo VIP. Além de dinheiro no bolso, colocamos também muito conhecimento na mente dos nossos parceiros. Lá a gente sempre se propõe a trazer um conteúdo especial, guias exclusivos de como apostar contra e a favor de cada uma das franquias, e agora no nosso radar diário, informando pra galera, fazendo uma análise ali de quem são os times que mais estão comprometidos com a vitória nessa sequência de temporada. Meta de 200 likes pro vídeo de hoje, bora começar com Hawks e Hornets. Atlanta Hawks jogou ontem, teve um overtime ali complicado contra o Miami Heat, né? E o Atlanta Hawks se saiu muito bem em um jogo extremamente decisivo e importante, mas eles ainda sonham em ultrapassar o Chicago Bulls e ter mando de quadra nesse confronto de play-in que deve acontecer entre a equipe dos Hawks e do Chicago. Beleza? Então, para isso, eu acredito que eles vão sair bem pontuando, explorando essa que é uma das piores defesas da NBA, do Charlotte Hornets, mais de 107.5 pontos para o Atlanta é o que eu espero, e a gente vai duplar aqui com bom desempenho, uma boa pontuação do Brooklyn Nets contra o Toronto Raptors. O Nets joga em casa, eles não têm nenhuma motivação, o Toronto também não, mas os Raptors vêm se defendendo muito mal, e mais do que isso, o Brooklyn joga em casa. Diante da sua torcida, eles vão querer fazer bonito, e mais do que isso, é importante esse Nets valorizar as suas peças, seus jogadores, tornar eles atrativos, porque é um time que tem poucas escolhas de draft daqui para frente, e é muito importante com que eles já têm, eles atraírem os olhares das outras franquias para possíveis trocas. Então, a gente espera que os dois mandantes pontuem bem. Vamos falar primeiro a respeito de Atlanta Hawks, que é um dos 10 melhores ataques por 100 posses de bola da NBA, empatado com o Phoenix Suns. Defensivamente, o Hornets é a segunda pior defesa da liga por 100 posses de bola, e a equipe dos Hornets também são, né, em matéria ali de rebotes defensivos, um dos 10 piores aproveitamentos nesse tipo de rebote, onde o Hawks pode conseguir pontos de segunda chance pegando rebotes ofensivos e corrigindo arremessos errados. O Atlanta é o quinto time mais rápido da NBA, e a gente também está falando de um Charlotte Hornets, fica aí as chaves para vocês ficarem de olho para poder investir. Eles sofrem muito aqui com armadores, especialmente na questão de assistências. É o terceiro time que mais cede assistências para armadores em toda a NBA. E quando a gente fala de rebotes, é o segundo que mais cede. DeJounte Murray vem jogando muita bola, comandando aqui, né, esse Atlanta Hawks, em uma melhora muito grande desde que o Trae Young se machucou e esteve de fora. E o DeJounte Murray, nos tempos ali de San Antonio Spurs, ele era um cara assim que conseguia fazer duplo-duplo, triplo-duplo com muita facilidade. Então, é um jogador que dá pra gente ficar de olho em diversas categorias. Lembrando também que o Atlanta Hawks tem alguns jogadores ali com presença de garrafão bem interessante, como o Capela, o Okongo, tem também ali o Johnson, que vem jogando muito bem, e essas conexões aí para armadores fazerem com jogadores de frente são muito benéficas para você converter em uma assistência. Beleza? Então vamos ficar de olho nessa boa pontuação aqui do Atlanta Hawks. Encaram Hornets, que sofreu 117,6 pontos dos seus rivais nos últimos 10 jogos de média, e eles sofreram 132 no último encontro contra o Atlanta. Fechado. Vamos falar agora aqui a respeito do Toronto, que nos últimos 20 jogos sofreram 122,1 pontos de média nesses 20 jogos que fizeram para os seus rivais. Eles sofreram aí, o que a gente busca é mais de 108,5 pontos. Sofreram pelo menos 111 em 18 desses 20 jogos recortados. Não sofreram, por exemplo, contra o próprio Brooklyn Nets
e contra o Charlotte Hornets. Mas aquele foi um jogo ali muito específico, em que eu acredito que não vai se repetir. Muitos erros dos dois lados e mais do que isso, pouquíssima bola de 3 sendo convertida, não só para o Toronto, mas também para o lado dos Nets, que tem um dos seus principais jogadores ali, o seu ala Mikal Bridges, que joga na posição onde o Toronto é o time mais vazado da NBA e também o time que mais sofre bolas de 3, e a gente também está falando de um Raptors que permite produção de pontos para jogadores de diversas posições. O Toronto é simplesmente uma das 10 piores defesas da NBA, a sexta nesse momento geral da competição. Só que se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 15 jogos, a gente vê o Toronto como a segunda pior defesa da liga, sofrendo 120,6 pontos por 100 posses de bola. Nesse período eles tiveram pior aproveitamento em rebotes defensivos, permitindo rebotes ofensivos e pontos de segunda chance para os seus rivais. Beleza, o Toronto Raptors está entre os 10 piores aproveitamentos em defesa de perímetro da liga, e hoje, jogando em casa com a torcida a seu favor, vencer é a única coisa interessante que esse Brooklyn Nets pode entregar para sua torcida, que hoje não vai encher o ginásio, né, mas vai estar presente. O mínimo que eles podem aqui é pontuarem bem. Beleza? Vamos falar aqui agora a respeito de Miami Heat e Dallas Mavericks. Também temos uma dupla para vocês. Vamos duplar com bom desempenho do Damian Lillard, jogador do Milwaukee Bucks. Hoje o Giannis Antetokounmpo não joga, ele sentiu no jogo de ontem e ele não vai estar presente na partida de hoje porque pode ser mais grave do que muitos esperam. Por mais que o Orlando Magic seja uma boa defesa, eles jogaram ontem, devem estar cansados, alguns caminhos vão ser facilitados e o Damian Lillard certamente vai ter muito volume hoje. Ele, que é um dos principais cestinhas em matéria de lance livre na NBA nessa temporada, encara o Orlando Magic, que frequentemente está ali entre os 10 times que mais levam seus rivais para a linha de lance livre em toda a NBA. E vamos explorar também o Miami Heat, que jogou ontem, devem estar cansados, vem de overtime, e com isso a gente pode ter um caminho mais aberto para que o Dallas Mavericks pontue bem. Eu espero que eles ultrapassem aqui a marca de 100,5 pontos. Fechando a odd em torno de 1,50, e odds superiores a gente passa para a galera lá no VIP, beleza? Falando primeiro do Dallas, nos últimos 20 jogos eles marcaram uma média de 118 pontos por jogo, eles conseguiram superar os 101,5 pontos em 19 dos últimos 20 jogos que eles fizeram e marcaram 114 no último encontro contra o Miami Heat, sem a necessidade de uma prorrogação. Hoje, a equipe do Dallas Mavericks busca, subir um pouco ali na tabela, conseguir ali um bom desempenho em relação na pós-temporada, e para isso você precisa de mais mando de quadra. Ainda existe a possibilidade deles ultrapassarem os Clippers, que venceram ontem, mas tiveram uma queda recente. Mas acima de tudo eles querem, no mínimo, garantir essa quinta colocação. A gente ainda tá falando de um Dallas Mavericks que ataca bem, o sexto melhor ataque por 100 posse de bola da NBA, um dos 10 times mais rápidos que a gente tem na liga, e um time que tem Luka Doncic e Kyrie Irving à disposição para hoje, repetindo. A equipe do Miami Heat deve estar cansada, jogaram overtime ontem, e com Terry Rozier e Tyler Hero à disposição fica um pouco mais fácil de você explorar esses defensores ruins que são os dois. Então o Luka Doncic vai ter mais facilidade agora que o Tyler Hero está de volta, e talvez o desempenho defensivo do Miami possa cair. Beleza? Lembrando que o Dallas marcou 114 no último encontro também. Beleza? Vamos falar aqui a respeito agora de Damian Lillard. A gente, em vez de trazer o recorte ali mais tradicional dele, que a gente tem no Betting Pros, a gente fez um filtro aqui com todos os jogos sem o Giannis Antetokounmpo na escalação, como ele se saiu. Ele superou essa marca em 5 dos últimos 6 jogos, e mais do que isso, ele teve uma média aí absurda de 32,3 pontos por jogo, marcando pelo menos 31 pontos em 5 dessas 6 partidas, e nos últimos 4 consecutivos também. Ele se saiu muito bem, principalmente porque ele ganhou em volume, ele passou a arremessar muito, e por mais que o Orlando Magic seja uma ótima defesa, quando a gente fala aqui para armadores, eles são o quinto que mais cedem pontos por jogo. Então, olhando esse jogador que pode produzir bem hoje em um jogo decisivo, já que dá pra gente dizer que os Bucks que jogam em casa hoje vão ter um confronto direto aí com o Orlando Magic, ao mesmo tempo sendo perseguidos ali pelo New York Knicks, nessa briga insana aqui pela segunda colocação do leste, onde te garante um adversário em teoria mais fraco na pós-temporada e também mais mandos de quadra. Beleza? Pessoal, antes da gente seguir o nosso vídeo aqui, não se esqueçam de deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. O nosso grupo VIP aqui do lado é só chamarem no WhatsApp, falem com o Matheus, vocês vão ter acesso a todos os nossos benefícios, entender o quão profundo é o nosso grupo VIP e o tanto que a gente oferece para nossa galera. Por apenas R$45 você fica com a gente no mês de abril, maio, junho e também garante, além da NBA Finals, também acesso ao nosso grupo VIP para o conteúdo ali de pré-temporada da temporada 24-25, o nosso guia especial de como investir em cada uma das equipes, com as novidades
novidades, os jogadores contratados, as trocas, muito conteúdo legal lá para vocês serem bem lucrativos e apostadores independentes. Além também da Estrela Bet, que trouxe para vocês no link na descrição uma oportunidade muito especial, bônus e promoções exclusivas para basquete, futebol e diversos outros esportes, somente para quem criar cadastro clicando no link que está aqui embaixo. Então você não tem uma conta na Estrela Bet, faz o seguinte, pega o dinheiro que você tem uma conta em alguma outra casa de aposta, solicita o Pix, resgata esse dinheiro, passa para a Estrela Bet, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Odds muito interessantes lá e por conta de algumas leis que vêm sendo aprovadas recentemente, a Estrela Bet saiu na frente e vai ser uma das poucas casas de apostas que vão seguir operando no Brasil. Então aproveitem para ter acesso ali a uma casa de aposta confiável, que te permite saques, depósitos e apostas por valores bem baixos também, para você pelo menos dar uma brincada. Vamos seguir aqui com Denver Nuggets e Timberwolves. Aqui a gente espera um handicap positivo do Timberwolves e uma dupla no handicap positivo com os Clippers que jogam em casa. Pessoal, hoje a gente está falando de jogos complicados, porque nem todos os times estão levando a sério. Alguns confrontos são mais equilibrados do que parecem. E a gente vai ter aquele ritmo diferente ali de playoff, um jogo mais cadenciado, mais pensado, porque cada movimento é importante para essa equipe. Cada vitória vai ser mais importante agora que a gente está numa fase aguda da competição. Então peguem só as apostas que de fato vocês mais gostaram, mais sentiram que a gente está na mesma conexão para investir. Não atirem para todo lado, a chance da gente acertar em grandes números assim, quantidade, não é muito grande, porque a NBA nesse momento está passando por um período muito decisivo. Então muitas coisas vão fugir do padrão da temporada. Mas vamos aqui com essa duplinha. A gente acredita que os dois times devam, no mínimo, aí perder de pouco, serem competitivos. No caso, o Timberwolves só não pode perder por 14 ou mais. Se vencer ou perder por 13 ou menos é green. E os Clippers não podem perder por 13 ou mais. Se vencerem ou perderem por 12 ou menos é green também. Primeiramente, vamos falar aqui do Timberwolves. Esse é o maior desafio que a gente tem. Os dois times brigam pelo topo da Conferência Oeste. E, sinceramente, ficar no topo eu não sei se é muito jogo. Então, eu acho que esse vai ser aquele jogo que os dois times vão estar muito próximos ali do placar, para, durante ali o processo, ver se vale a pena buscar o resultado, se não vale, porque, sinceramente, quem ficar em primeiro aqui na Conferência Oeste, provavelmente vai enfrentar um Lakers ou um Warriors, se a temporada terminar do jeito que ela tá aqui. E, sinceramente, isso é um belo de um presente ruim para quem se classifica em primeiro lugar, Stephen Curry ou LeBron James. Eu não sei se esses times aqui estão muito afim de enfrentarem esses dois, então às vezes até a segunda colocação aqui faz mais sentido, por isso eu tô tão preocupado com esse jogo. Os dois times jogaram ontem, os dois times se complicaram mais do que se esperava com seus adversários frágeis, e hoje eu acredito que minimamente teremos um jogo competitivo, porque o Timberwolves vai querer provar que tá no nível do atual campeão. A gente está falando de um Minnesota que nos últimos 7 jogos contra o Denver venceu 3, perdeu 4, é verdade, mas eles cobriram esse handicap em todas as partidas. Então, assim, é um cenário bem interessante, principalmente porque o Minnesota se tornou um time de alto nível a partir dessa temporada, onde eles não conseguiram perder por mais de 4 pontos de diferença, perderam por 3 no máximo, ou então venceram por uma vantagem de 13 pontos, o que também é bem interessante para a gente ficar de olho. Karl Anthony Towns pode ser que volte hoje, já é uma boa notícia também. A equipe dos Wolves tem uma defesa superior à do Denver Nuggets, eles jogam fora de casa e o Denver de fato é um time melhor, mas sinceramente eu acho que essa linha esticada vale o risco, bem como quando a gente fala de Clippers, que joga em casa, pode ter o retorno aqui de Kawhi Leonard, James Harden, que não jogou ontem, pode jogar também, e o início dos Clippers ontem foi um amasso. Inclusive, eles enfrentaram esse mesmo adversário de hoje, o Suns, onde eles venceram ali, né, por 13 pontos de vantagem. É verdade que os Suns tiveram uma crescida muito evidente ali do terceiro para o último quarto, mas os Clippers, eles venceram os últimos 3 confrontos consecutivos, cobriram esse handicap nos últimos 4 encontros, e a gente está falando de um Clippers que são superiores aos seus rivais em muitas categorias. Eles têm aqui simplesmente um ataque tão bom quanto, uma defesa tão boa quanto, é a terceiro melhor setor ofensivo contra o 10º melhor, com mando de quadra, que venceu os últimos jogos, e mais do que isso, eu acho que o Clippers tem mais elenco e uma possibilidade de uma defesa superior. Só o James Harden ali não é um grande defensor do time titular, enquanto que do outro lado você tem o Devin Booker, que é um defensor bem ok, Bradley Beal, que não é um grande defensor, e você tem ali um Kevin Durant, que protege o aro, mas não pode também ficar fazendo muitas faltas, porque ele é imprescindível para os momentos ofensivos do time. E aí você tem o Nurkic, que pode não jogar hoje, assim como não jogou ontem, e quem substitui ele, o Eubanks, que também é um péssimo defensor na minha visão, então é um cenário bem legal aqui, para a gente pelo menos perder de pouco e se manter perto ali no placar.
Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações. Análise de Cavs e Memphis e também Thunder e Spurs, exclusiva do VIP, chamem lá no WhatsApp e garantam essas e muitas outras tips. Ontem acertamos 100% dos vencedores da noite e a gente sempre manda, não só os principais favoritos, mas também as melhores zebras e tipos de jogador para quem é parte do nosso VIP. Muito obrigado pela sua audiência e falou!